Olá, meus amigos. Então, assim, falando um pouco aqui sobre a questão da autoestima, né, no narcisismo patológico, muitas pessoas acreditam, que seja alta, e na verdade a autoestima do narcisista é baixa. A autoestima é justamente a maior dificuldade que o narcisista tem, é de regular, de construir uma autoestima estável. E isso vai fazer com que ele precise, reduzir tanto o outro, é isso que vai fazer com que o narcisista seja uma pessoa normalmente hipersensível à crítica. Por quê? Porque o narcisista, na verdade, ele está tão seguro de si que ele precisa, rebaixar muito o outro, ele precisa humilhar o outro para se sentir um pouco menos pior, para ele não precisar olhar para si, para ele não precisar olhar para quem ele é, e principalmente para os traumas que ele carrega. Tanto é que quando o Savak, né, um escritor israelense que trabalhou, né, durante um tempo em pesquisa com narcisistas, ele fez uma chamada terapia fria, né, ou terapia de retraumatização narcisista. Na verdade, a pesquisa teve que ser interrompida porque começou a surgir um risco ali percebido de suicídios. Então, olha como é que é difícil para o narcisista ele se deparar com os traumas que levaram ele para aquele estado narcísico, né? Então, o que reina no narcisista é uma insegurança crônica. Ele está tão inseguro de quem ele é, ou ele está tão inseguro do que ele pode, do que ele é capaz, que ele precisa reduzir tanto o outro, né? E tem várias manifestações disso, né? E uma delas é aquilo que eu chamo de flashing narcísico, que é, trocando em miúdos, ficar se gabando. Isso é coisa de narcisista também. E tem tudo a ver, né? Inclusive, essa questão do bullying narcísico, né? O que que é o bullying narcísico? É eu pegar algo que estaria, vamos dizer, defeituoso no outro e ficar fazendo aquelas brincadeirinhas, pilhérias, gozações com o outro, brincadeiras que não deixam o outro nem um pouco confortável, ressaltando defeitos, porque aquela pessoa pode ter algum tipo de diferença, seja fisicamente, enfim, o narcisista pode pegar qualquer coisa que ele consiga ficar chamando a atenção das pessoas para aquele defeito, né? E o bullying não é uma coisa exclusiva do ambiente escolar, né? São muitas as situações sociais, familiares, que pode gerar uma situação de um bullying, né? Esses dias eu ouvi uma notícia de que um sujeito foi até a casa do outro, eh, e matou esse outro sujeito por causa de brincadeiras desse tipo, né, de bullying, no trabalho. Então, veja como essa questão do bullying, é claro que eu não sei se eu não conheci bem o contexto e não posso inferir que seja algo ligado ao transtorno de personalidade narcisista, mas isso é para a gente poder considerar o quanto que é séria essa questão, né? Porque quando a gente está só comentando e não surge uma notícia, um fato como esse, fica parecendo que é uma coisa inverídica, que seja ilegítimo o que a gente está falando aqui, quando a gente está alertando sobre essas problemáticas muito frequentes nessa dinâmica patológica, né? Então, assim, o narcisista ele vai ter essa questão de insegurança muito grande, que vai levar ele a precisar de trabalhar na diminuição do outro, né? Tentar ofuscar o brilho do outro, tentar fazer críticas através de uma atitude passivo-agressiva, porque, na verdade, o que falta para ele é a questão da segurança, né? Tem um professor e pesquisador da Universidade de Leeds, no Reino Unido, chamado Shen Moon, que ele observou essa questão no narcisista, que ela está muito ligada a questões de insegurança,
né? Então, como ele não tem essa segurança, ele não tem essa confiança, ele não tem essa autoestima, então ele depende de que o outro fique validando ele o tempo todo. Ele tem essa necessidade patológica, doentia de admiração. E as formas que ele vai usar para buscar essa admiração, assim, estarão totalmente, serão coisas absurdas aos olhos de qualquer um de nós, já que ele não tem essa questão da autoestima muito bem resolvida. Inclusive, isso explica por que que ele vai se hiperestimar, por isso que ele vai se colocar como se ele fosse muito mais do que o que ele realmente é. Porque essa é a questão da autoestima. Quem tem uma boa autoestima não precisa se colocar acima, porque a autoestima tem a ver com uma visão muito realista dos nossos reais potenciais e das nossas limitações também. Então, a autoestima não é só sobre pensar e glorificar a nossa capacidade, mas é sobre reconhecer também os nossos limites e poder aceitar bem isso, de forma que a gente consiga lidar de forma mais saudável, mais adaptativa, por exemplo, a uma crítica, coisa que o narcisista não consegue. Então, basicamente é isso, e vamos em frente, vencendo o narcisismo.